O ano de 966 d.C. marca um momento crucial na história da Polônia, o batismo do príncipe Mieszko I. Esse ato significou a entrada oficial da Polônia no reino da cristandade latina, alinhando o emergente Estado polonês à Igreja Católica Romana. A decisão de Mieszko foi impulsionada por uma interação complexa de fatores, incluindo conveniência política, aspirações culturais e um desejo por estabilidade. Ao abraçar o catolicismo, Mieszko buscava consolidar seu poder, obter vantagens sobre tribos pagãs rivais e formar alianças com poderosos governantes cristãos na Europa. A adoção da alfabetização e da cultura latina trouxe a Polônia para a esfera da civilização ocidental, lançando as bases para seu desenvolvimento futuro. A Igreja Católica, com suas instituições estabelecidas e tradições intelectuais, desempenharia um papel profundo na formação da identidade, cultura e política polonesas nos séculos seguintes. O batismo da Polônia não foi meramente um gesto simbólico. Foi um evento transformador que colocou em movimento um processo de profunda mudança social, cultural e política. A Igreja Católica, com sua vasta rede de mosteiros, escolas e bispados, tornou-se uma força poderosa na sociedade polonesa, moldando tudo, da educação e arte à lei e governança. O legado da decisão de Mieszko ainda é sentido hoje, com a Polônia permanecendo uma das nações mais devotamente católicas da Europa. O século XVI testemunhou uma grande mudança no cenário religioso da Polônia-Lituânia, com a União de Brest em 1595. Esse acordo, forjado em meio ao fervor da Contra-Reforma, levou à criação da Igreja Católica Grega, também conhecida como Igreja Uniata. Essa nova igreja reconheceu a supremacia do Papa em Roma, enquanto mantinha suas práticas e tradições litúrgicas orientais. A União de Brest foi uma resposta à crescente influência da Reforma Protestante na Europa Oriental. Seu objetivo era trazer os cristãos ortodoxos orientais da comunidade polaco-lituana de volta ao seio da Igreja Católica. No entanto, essa união encontrou resistência de alguns fiéis ortodoxos que se recusaram a reconhecer a autoridade papal. Essa resistência levou a uma cisão dentro da comunidade cristã oriental, criando divisões duradouras entre os recém-formados católicos gregos e os fiéis ortodoxos restantes. A União de Brest teve implicações profundas para o cenário religioso e cultural da região, moldando a relação entre catolicismo e ortodoxia nos séculos seguintes. Também destacou a complexa interação de forças religiosas e políticas na comunidade polaco-lituana, um estado multiétnico e multiconfessional que lutava contra os desafios da unidade e da diversidade. As partições da Polônia no final do século XVIII colocaram uma parcela significativa da população polonesa sob o domínio do Império Russo. Este período testemunhou uma campanha sistemática de russificação, visando a cultura, a língua e a religião polonesas. A Igreja Ortodoxa Russa, intimamente alinhada ao regime czarista, tornou-se um instrumento dessa política, visando enfraquecer a influência da Igreja Católica e assimilar a população polonesa. Igrejas ortodoxas foram construídas em áreas predominantemente católicas, e pressão foi exercida sobre os católicos para que se convertessem. A Igreja Católica Grega, vista como uma ponte entre o catolicismo e a ortodoxia, enfrentou perseguição particular. Seu clero foi assediado, igrejas foram confiscadas e tentativas foram feitas para forçar sua reunificação com a Igreja Ortodoxa Russa. A resistência do povo polonês a essas medidas foi feroz, com a Igreja Católica se tornando um símbolo da identidade nacional e um ponto de encontro para a oposição ao domínio russo. Este período de opressão teve um impacto profundo na relação entre o catolicismo e a ortodoxia na Polônia, deixando um legado de desconfiança e ressentimento que persistiria por gerações.
Embora o catolicismo seja há muito tempo a fé dominante na Polônia, o país possui uma história rica e diversificada de denominações protestantes. A Reforma, que varreu a Europa no século XVI, encontrou terreno fértil na Polônia, particularmente entre a nobreza. O princípio da liberdade religiosa, consagrado na Confederação de Varsóvia de 1573, permitiu o florescimento de várias seitas protestantes. O luteranismo, com sua ênfase nas escrituras e na justificação pela fé, ganhou muitos seguidores, particularmente em centros urbanos e entre comunidades de língua alemã. O calvinismo, com sua ênfase na predestinação e código moral rígido, também atraiu adeptos, particularmente entre os irmãos poloneses. Outros grupos protestantes, como os anabatistas e menonitas, também se estabeleceram na Polônia, contribuindo para a diversidade religiosa do país. A Reforma Protestante deixou uma marca indelével na cultura e sociedade polonesas, fomentando o discurso intelectual, promovendo a alfabetização e influenciando o desenvolvimento da língua e literatura polonesas. Embora o protestantismo nunca tenha alcançado o mesmo nível de influência que o catolicismo na Polônia, ele enriqueceu a tapeçaria religiosa do país, contribuindo para sua tradição de tolerância religiosa e pluralismo.